Onda Certa. Mais uma edição do Flash Desportivo. Hoje temos como convidado António Sintra, presidente do Sporting Clube Pombal. Antes de mais, boa noite, António Sintra. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. Começamos pela noite de segunda-feira. Os jogadores protestam, não treinam, depois procuram-no, falam consigo. Uma conversa civilizada, sem grandes problemas, onde voltam a reivindicar algumas promessas que, na ótica dos jogadores, não foram cumpridas. O que temos sentido ao longo dos últimos meses é que, e ouvindo por parte dos jogadores, é que o Sporting não tem conseguido valorizar, cumprir com os subsídios. A que é que se deve a situação e como é que se explica que o clube está a sentir tanta dificuldade, que me parece, mas sempre que acontece já desde o início da época? Portanto, boa noite a todos, em especial aos sócios do Sporting Pombal e aos simpatizantes. Bem, isto, digamos que o Sporting Pombal, se nós olharmos para o passado do Sporting Pombal, isto tem sido uma situação recorrente ao longo dos anos, de décadas, com diversas dificuldades em diversas épocas, e para satisfação nossa, se calhar, não contando estas duas últimas épocas, se contarmos as épocas em que, de 2016 para cá, efetivamente, se calhar só de 2022, 23, 23 e 24, é que não correram da forma que nós desejávamos, mas todas as épocas até essa parte correram, penso que dentro da normalidade, sem grandes burburinhos. Isto também porquê? Porque em 2016, 17, o orçamento da equipa sénior era 3.275 euros por mês. Em 17, 18 era 3.230 euros. Em 18, 19 era 3.775 euros. Em 19, 20 era 3.705 euros. E a partir de 2020, 21 houve um aumento para na ordem dos 4.150, 4.265 em 2020 e 22. E a partir daí, em 22, 23 e 23, 24, é que aumentou substancialmente. Qual era o valor para este ano? O valor para este ano era 5.000, inicialmente era 4.800 e depois foi aumentado no decorrer da época, portanto, no início da época, em mais 1.000 euros para 5.800. E na última época de Ricardo Paté, qual era o valor? Era 4.265 euros. Em relação também a esta temporada, uma das situações que aconteceu logo de início e que motivou, também me parece, algum conflito logo interno, é o facto de não existir relação entre o treinador e o presidente. Na Assembleia, o António Sintra referiu que, na sua opinião, António Sintra, não havia problema quanto a essa situação, porque o clube poderia continuar a ser gerido, podia continuar a avançar da mesma forma. Mantém a mesma opinião, presumo. Mas o que é certo é que não é uma situação estranha, presidente e treinador não se falarem. Não acha que é uma situação que tem que ser resolvida a bem do clube? Porque é no mínimo estranha a situação, temos que conviver. Não, mas vamos lá ver uma coisa. Quem contratou o atual treinador, ou seja, foi a direção do clube e com a concordância do presidente, e mais, que o primeiro contacto é feito por mim e pelo Miguel Oliveira, com, digamos, com indicações da direção, que seria esse o sentido. E é do vosso conhecimento, até porque no início houve alguma efervescência, digamos assim, à volta da equipe. Eu fui em diversos jogos, inclusive na Taça de Portugal, para o banco como delegado ao jogo, numa demonstração clara de apoio e portanto, apoio concreto daquela situação. Portanto, não vi ao longo do tempo. Claro que entre duas ou três pessoas que pensem sobre futebol pode haver pensamentos não coincidentes ou divergentes, digamos assim, divergentes não direi, mas não coincidentes, porque se houvesse divergentes,
teriam que se. Cada um teria de ir no seu caminho. Mas haveria ali, provavelmente, pontos de vista diferentes, mas isso não tem a ver com o futebol em si, porque, como é do vosso conhecimento, vocês não, e penso que ninguém ouviu, em situação alguma, qualquer crítica à atuação do treinador, qualquer crítica à gestão da própria equipa, em termos desportivos. Portanto, houve algum afastamento, parte a parte, se calhar, mas isso não Mas é impediu. irreversível? Não, isto. Nós somos sempre condicionados pelas atitudes que vão sendo tomadas ao longo do tempo, não é? Portanto, mas também penso que toda a gente é gente. As pessoas que estão no futebol são pessoas inteligentes e civilizadas que, se for no interesse comum para o mesmo clube, tudo se supera. Portanto, isso é. Não... Agora, eu continuo a dizer que acho que isso se calhar foi mais empolado, porque assim, não houve nunca nenhuma discussão concreta, nunca houve. Há alguns pontos de vista diferentes e para isso é que servem também os outros dirigentes que acompanham a equipa de perto e que fazem o seu trabalho, porque numa direção nós somos 15 elementos e todos têm que ter o seu trabalho, não é? Continua a garantir que o clube, na próxima época, vai disputar o Campeonato de Portugal? Mas eu não posso ter o tipo de afirmação. Agora é assim, nós temos que disputar o Campeonato de Portugal com a nossa realidade. Nós este ano tivemos estes problemas, portanto, financeiros e com dificuldade em cumprir com os compromissos que tínhamos assumido, inicialmente porque houve apoios que supostamente estariam garantidos, que depois não se concretizaram, e pronto, isso criou aqui algum desconforto em termos de equilíbrio na gestão financeira. Mas também houve uma decisão desportiva da parte da direção, na qual eu me incluo naturalmente, que acentuou ainda mais este equilíbrio, que é, portanto, nós, em termos de campanha eleitoral, termos garantido que iríamos ter taxas de formação de 10 euros para todo o futebol de base, que é que nós originámos com esta decisão. Houve portanto, um ingresso massivo, digamos assim, de atletas, mas em consequência disso houve também a criação de diversas equipas técnicas. E aí o que é que nós verificamos? Verificamos que nós tínhamos uma realidade de 88 atletas na época 2022-23, nesses escalões, e de repente passamos a ter 133, mais à volta de 50 atletas, para contarmos aqueles que não são inscritos de imediato. Tínhamos aqui 50 atletas a mais na formação. Portanto, como nesses escalões, até há equipas dos traquinas, dos benjamins, que são equipas que são constituídas por 7, 8, no máximo 10. Tivemos a necessidade de criar a equipa A, B e C, portanto, nos traquinas, nos benjamins, principalmente nesses dois escalões. Agora, as equipas técnicas têm que ser remuneradas, e ao ser remuneradas, ao aumentarmos o número de equipas técnicas, o que é que acontece? Nós tínhamos uma folha de subsídios em 2022-23 de 2.025 euros, passa em 2023-24 para 3.105 euros. Normalmente o orçamento para o Sporting Pombal, para a época desportiva? Mas em termos para a formação, a nível geral, o Sporting Pombal tem a noção, em termos de orçamento, quanto é que a época fica, por exemplo, quanto é que custa uma época desportiva? Nós faz uma estimativa. Temos tido sempre orçamentos na ordem dos 180 a 190 mil euros ano. Porque não é só o futebol, né? Portanto, há todo um conjunto de atividades e de responsabilidades
nós temos que ter, portanto, e anda sempre dentro desses valores. A próxima época está a ser preparado? A próxima época vai ser preparada, até porque nós temos que preparar as épocas com os pés bem assentos no chão. Portanto, e não, nós não podemos, pelo facto de irmos para o Campeonato de Portugal, não podemos fazer um orçamento que seja aquele que, em termos práticos ou regulares, seja o comum no Campeonato de Portugal. Nós temos que fazer o nosso orçamento. O nosso orçamento tem que ser aquilo que nós programamos e achamos que podemos nos comprometer. E compete só lá no comando técnico? É uma situação que não está decidida, porque foi solicitada uma reunião para conversarmos. Essa reunião ainda não foi possível fazê-la. Claro que o tempo urge, não é? E esperemos que isso aconteça a curto prazo para podermos, digamos, conversar, trocar ideias e chegarmos à conclusão que é possível ou não a continuidade. Não? Quando fala num orçamento de acordo com a realidade, fala numa equipa mais à base de jogadores locais? Não, nós temos que fazer uma equipa com base em jogadores da região, né? Porque não tem sentido ser de outra forma. Não quer dizer que não haja um jogador ou outro que seja deslocado de outra zona do país e que vive nas nossas instalações, mas nós temos que nos focar fundamentalmente nos jogadores da região, porque, pronto, em termos de formação neste momento, se calhar não temos alguns que terão condições para fazer parte do grupo, mas acho que devemos nos organizar de forma a que no futuro possamos, digamos, alavancar um maior potencial tanto nos escalões de formação que possibilitem a entrada de uma forma mais fácil nos escalões no escalão sério. Embora também não nos podemos esquecer que temos na nossa região algumas equipas que estão nos nacionais que também, assim como essas equipas em determinada altura olham para os nossos jogadores, nós também, num contexto atual, também podemos olhar para alguns jogadores, desses que sobem a séniores ou outros que se evidenciam para representar o Sporting Global. Né? Portanto, não temos que ter uma equipa exclusivamente aquilo que, e nós, isso já não acontece há alguns anos, portanto, há jogadores oriundos de outras freguesias, de outros conceitos, e nós temos que nos preocupar em ter uma equipa competitiva, com bons jogadores, e isso é que é fundamental. Então, ainda esta temporada, a sua relação com os jogadores, e pelo que foi dado a conhecer, não tem sido pacífica em função de o clube não ter conseguido valorizar os fisioterapeutas que tem. Ontem, mais uma vez, foi focado essencialmente a sua pouca presença no balneário, a sua pouca resposta aos jogadores, que não responde às mensagens, não fala com os jogadores. Que opinião, que tem a dizer sobre esta situação, do facto dos jogadores constantemente estarem a criticar o Presidente pela sua postura e pela sua atitude, de praticamente... inclusive o Paulito falou e, por exemplo, até os jogadores sentem-se abandonados. Vamos lá ver uma coisa. Durante esta época, eu fui, não muitas vezes, mas fui algumas vezes ao balneário falar. Estive na apresentação e depois estive nas situações em que havia problemas para resolver. E nessas vezes em que eu estive no balneário, as coisas pronto, não correram muito bem, num contexto, não porque eu estivesse lá e tivesse, digamos que, tratado mal alguém ou sido agressivo com alguém, mas houve coisas que não correram bem. A partir de dada altura, criamos aqui uma ligação um pouco só de funcionalidade em termos da questão do clube. Até porque temos também permanentemente no mínimo 2 dirigentes por perto da equipa, que naturalmente terão de ser eles, em primeira instância,
a fazer o filtro das coisas que são mais importantes, de resolver de imediato. Na sua opinião, marcou presença na Baldeira quando foi preciso? Eu acho que podia ter estado mais presente, não digo isso, mas eu acompanhei a equipa sempre de perto, em todos os jogos em casa, todos os jogos fora. Agora, houve coisas que eu deleguei noutros e sempre proporcionei que tudo funcionasse da melhor forma, desde deslocações, viagens, refeições, equipamento desportivo. Agora, se exigisse a minha presença permanentemente, se calhar estava a substituir outras pessoas que estão ali regularmente no dia a dia. Relativamente à questão dos subsídios, nós temos que ir atendendo até à entrevista do Paulo Martins no último dia, ontem. Eu penso que há uma coisa que temos que ficar aqui e esclarecer isto muito claramente, até para que ninguém tenha dúvidas. E foi uma coisa uma conversa que eu tive com os jogadores quando cruzei com eles. O Sporting Mombal sempre disse, na minha pessoa e na pessoa de todas as pessoas que se responsabilizam pelo clube, que assume todos os compromissos com os atletas. Também dissemos que atletas e treinadores, naturalmente, e fisioterapeutas, todas as pessoas que estão envolvidas no clube, naturalmente que atendendo a alguns apoios que foram prometidos inicialmente e depois não se concretizaram, e isto nós vivemos sempre um bocado neste estigma de temos apoios ou não, como alguns falharam, disse em tempo útil que nós iríamos cumprir, não conseguimos cumprir, era dentro do tempo regulamentar de até 31 de maio. Mas isto também não é uma coisa que tenha acontecido este ano. No ano passado, houve jogadores que estão no plantel que até saíram para outros clubes, que quando foram embora, em junho, marcámos um encontro e pagámos 2 salários em atraso, mesmo para aqueles que se foram embora. Portanto, nós assumimos as nossas responsabilidades. Houve outros, treinadores e atletas, que só receberam o que lhes era devido no último mês, por exemplo, em setembro. E isto, portanto, é um problema que já não surge exatamente nesta época. E isso, portanto, são coisas que convém que a gente não esqueça. Agora, sobre alguns comportamentos que eu não aceito, não concordo, respeito o descontentamento, porque se nós devemos e não cumprimos atempadamente, isso pode criar algum transtorno em quem está a contar, e isso é razoável. Não aceito é a forma como se fazem as coisas. Porquê? Não aceito, por exemplo, e no caso de ontem, dos jogadores me procurarem, quando na quinta-feira eu tinha estado a Dr. João Cancelo no balneário a garantir que tudo seria regularizado. Mas também os jogadores disseram que o Presidente terá dito que na quarta-feira irá ao Baldeira. Certo, eu disse que na quarta-feira iria, se até lá conseguíssemos disponibilizar verbas para fazer algum pagamento, que iria. Como isso não aconteceu, não... Mas não acha que devia dar uma palavra para o trabalho? Sim, mas vamos lá ver uma coisa. A forma como as coisas aconteceram ontem é a forma correta de resolver as coisas? Não. Digo uma coisa, de parte de algum dirigente, houve alguma atitude provocatória, insultuosa em relação a algum atleta? Não. Ao contrário, houve. Mas... Isso, às vezes, nos relacionamentos desportivos, digamos assim, torna-se difícil, às vezes, encarar um diálogo normal, quando nós sabemos que esse diálogo vai ser... Por exemplo, eu nunca fiz nem faço. Que é aquilo que se passa no balneário, morre no balneário. Até porque eu também fui treinador e sei como é que as coisas funcionam. Agora, quando aquilo que se passa no balneário surge nas redes sociais, umas horas depois ou um dia depois, torna-se complicado. Claro que hoje em dia as pessoas são livres de fazer, de escrever, de dizer tudo o que entenderem, desde que não
ponham em causa o nome das pessoas que dirigem o clube ou a própria instituição. E quando nós vamos ao balneário, quando vamos numa perspectiva de resolver as coisas, de criar compromissos no sentido de definirmos até quando é que teremos capacidade de resolver isto ou aquilo, surgem ali questões mais conflituosas, não é seguramente o caminho, porque da parte de quem dirige não fazemos isso. Mas esta situação não pode, ou seja, esta sessão sucede o que se passou ontem, que na minha opinião é grave, e acho que não é algo que para o clube seja algo que... Diga uma coisa, aquele tipo de situação ajuda em alguma coisa a resolver os problemas que existem? A minha pergunta que eu faço é... E outra coisa... Da ausência de... Não vale. O clube não conseguiu cumprir. O facto de, muitas vezes, pelo que também nos estamos a percebendo, o clube não conseguiu cumprir. A ausência de respostas não terá deitado que os jogadores sintam revolta e insatisfação por muitos meses de atraso? Vamos lá ver uma coisa. O Paulo Martins, ontem, numa entrevista, e penso que é o porta-voz do pensamento dos atletas, falaram sempre em 5 meses de ordenados em atraso. Sim. Confirma isso? Desmente? Claro que sim, categoricamente. Então, diga uma coisa. Foi publicado, foi divulgado, que quando foi feito aquele movimento das sopas, que o grupo que dirigiu, portanto, aquela atividade fez um pagamento de 77% dos subsídios referentes a janeiro. Ora, se ficam por regularizar 23%. Bem, o clube não regularizou. Calma. Se foi de janeiro, está em dívida fevereiro, março, abril. E maio. Calma, maio ainda não acabou. Ora, como no clube há um regulamento que diz que os subsídios são pagos todos os meses, até o dia 20 do mês seguinte, nós neste momento devemos abril, março, fevereiro e 23% do mês de janeiro. Então, isto estamos a falar de 3 meses e 23% no mês de janeiro. Então, porquê é que se diz que é 5 meses? Porque o próprio mês de maio vence a 20 de junho. É a nossa regra no clube, é a forma da gente conseguir fazer as coisas rolarem anualmente, mensalmente e depois anualmente. Portanto, vamos dizer que são 5 meses, porquê? Agora, também há outra coisa, que é assim. Isto não tem sentido nenhum dizer-se que é este valor. Porquê? Porque não é. Basta fazer. Porque mesmo que tivéssemos a meter aí já neste cenário, no mês de maio, seriam 4 meses e 23% de janeiro. Mesmo estando a pôr maio, que ainda não acabou. Volto a fazer a pergunta. Porquê é que o clube não regularizou os 23%? Os 23% não regularizou por uma razão muito simples. Havia alguma verba disponível para o fazer, mas havia também um problema com uma empresa de artigos. Portanto, havia um problema com uma empresa de artigos esportivos, portanto, é o caso da Desportiva Adidas, em que nós tínhamos material para ceder e eles só entregavam o material se nós fizéssemos o material que estava pago pelos pais, portanto, na Adidas funciona assim, nós temos que comprar antecipadamente as camisolas e depois eles mandam produzir e 6 semanas depois entregam as camisolas. Portanto, o que estava na Desportiva para entregar estava pago e regularizado. O que é que não estava pago? Não estava pago uma verba de 2.350 euros de faturas de conta corrente, material diverso foi necessário para o clube e foi comprado. E a empresa, nós tentámos diversas formas de regularizar aquilo, tipo um acordo de pagamento, 3 cheques, atendendo à situação que estávamos, com alguma dificuldade, e da parte da empresa nunca houve. Primeiro havia uma abertura da parte do comercial, depois deixou de haver, e nós ficámos numa situação de quê? Ou pagávamos a situação que já estava por realizar e recebíamos o material e tranquilizávamos os pais e as pessoas que tinham pago antecipadamente as suas camisolas, ou então
ficava ali, havia o problema de não pagarmos os subsídios, havia o problema de não pagarmos as comissões, e, em termos de direção, decidimos que tínhamos que começar a acabar com alguma coisa. E decidimos acabar com aquele conflito que havia com a empresa de artigos esportivos. Depois recebemos, ainda antes, salvo erro, um dia ou 2 antes, acho que um dia, antes da Assembleia Geral, em que entregámos o material, as pessoas ficaram com aquilo que era devido e a partir daí não houve disponibilidade financeira. Porquê? Porque o período que vai aqui nestes primeiros fevereiro, março, abril, é o período que o clube tem menos receitas relativa a patrocínios e apoios. Ainda fizemos um forcing junto de algumas empresas, conseguimos alguma verba, mas infelizmente para nós também também é a fase do ano em que também tem mais compromissos para regularizar. E isso não deu para pagar até agora nada, quer dizer, Mas vai pagar alguma coisa no final da época? Nós estamos a fazer todos os esforços, isto já foi dito aos jogadores, para pagar. O que nós queremos é pagar tudo. Não é pagar uma parte, é pagar tudo. Agora, tem que também chegar, temos que receber as verbas que nós contamos receber para depois distribuir por quem tem direito de receber, não é? No caso, os atletas e treinadores e fisioterapeutas e afins. Mas não acha que talvez, se tivesse havido um maior diálogo entre Presidente, direção, com os jogadores, nomeadamente alertando para esta situação, não podia ser evitado algumas complicações, como por exemplo a questão das tarjas? Bem, tudo se complicou a partir daí, não é? Ou seja, as coisas já não estavam. Vivemos um momento um bocado complicado na questão da angariação de apoios, até porque, em termos económicos, não vivemos hoje uma situação muito favorável. Mas a tarja, e penso que é da opinião geral, não favoreceu em nada para estabelecer uma relação de confiança do clube, do Sporting Global, com os agentes económicos do Conselho, porque quando se vê aquilo, de alguma forma, provoca alguma desconfiança. E isso não é, naturalmente, não foi isso que provocou exclusivamente a situação, mas também ajudou. E é assim, até porque penso que é da opinião também generalizada. Houve muito pouca gente que apoiou aquela ação. E por isso é que eu sou acusado até de ter sido brando na análise daquele processo. Permita-me interromper uma situação. A primeira tarja foi colocada, salvo erro, às 14h30. Porquê é que não foi retirada? Porque, se calhar, nessa altura, os dirigentes que estão no campo, no estádio municipal, andam nos seus afazeres dos jogos, porque, felizmente ou infelizmente, para todos nós, todos têm que fazer alguma coisa nos jogos para que tudo funcione, e ninguém se apercebeu. Eu percebi-me só, única e exclusivamente, no momento da entrada da equipa em campo. Que havia duas tarjas. Que havia duas tarjas. Que havia uma nos jogadores e outra numa pendurada nos varões do vedam o campo. Voltando atrás à questão dos equipamentos. Faça conseguir apurar, e corrija-me se estiver errado, no início da época houve uma interação que terá emprestado ao clube 10 mil euros para suportar esse encargo com a Adidas. Ou seja, o clube teve que aplicar esse dinheiro em despesas correntes e não pôde usar esse dinheiro para a compra de equipamentos? Não. O clube recebeu esse dinheiro, e isso eu não tenho problema nenhum em dizer, recebeu esse dinheiro no final de agosto e, em primeira instância, portanto, utilizou parte desse dinheiro para a gestão corrente do clube, até para regularizar alguns compromissos que não tinham sido usados na época anterior. Mas ficou, digamos, uma verba suficiente para fazer face às encomendas que acabaram por ser feitas em devido tempo, mas voltamos à mesma coisa, não é?
encomendamos em setembro, nós encomendámos em setembro 125 camisolas. 125 camisolas dá para todo o futebol de 11. E quando recebemos, começámos a distribuí-las pelas diversas equipas. No futebol de formação foi diferente porque são os pais que encomendam e o material esportivo fica para os meninos, portanto foi feita a posteriori à medida que as equipas se iam constituindo. Agora, o valor necessário para fazer a compra dos equipamentos não foi desviado para lado nenhum, não foi utilizado, digamos, na gestão corrente do clube, foi utilizado as camisolas e diversos equipamentos que foram comprados e não houve problema nenhum. O problema depois surgiu, tivemos a cadência de angriação de patrocinadores, todas as equipas têm um patrocinador, todos os patrocinadores colaboraram connosco portanto, pela reposição de todo o material que era necessário foi efetuado, sem problema nenhum. Também posso dizer, e isso seria de mau tom da minha parte não fazer, atendendo às dificuldades que o clube tem tido, o Dr. João Coelho, que investiu os 10 mil euros ao Sporting de Bala, ainda não o recebeu, mas nós também temos a intenção, claro, e a obrigação de lhe devolver e nas diversas diligências que temos feito para a migração de fundos está previsto também a situação de desvalorização da verba que ele nos emprestou e que muito agradecemos. Passamos para outro tema. Falamos agora da formação. Formação também com problemas, também com subsídios aos treinadores em atraso. O mesmo problema também que no futebol sano, ou seja, o clube volta a ter o mesmo problema, que é problemas com os patrocínios, problemas com a negação. Não. Que é que se deve também problemas com os patrocínios, não há problemas com os patrocínios. Os patrocínios, quem patrocinou tem a sua publicidade e os seus equipamentos Mas a condição que os pais pagam não chega para pagar o mas quando nós temos 133 atletas, ou tínhamos naquela altura, 133 atletas a se pagarem 10 euros cada um, se temos uma despesa global de 3.105, há aqui a diferença que vai. Claro que depois também temos o futebol de 11 dos juvenis e os iniciados que pagam, e portanto e aí não são 10, mas a 20, mas estamos aqui a falar de uma receita média de 1.780 euros por mês e uma despesa também certa de 3.100 euros. Já aqui sempre um déficit mensal de 1.400 euros. E o VAR não é uma boa receita para o clube? O VAR é uma boa receita, mas é assim, nós todos os anos definimos uma estratégia para funcionar o VAR. Neste momento nós temos pessoas a trabalhar regularmente no VAR, quando no passado tínhamos dirigentes a fazerem horas no VAR de forma gratuita. Naturalmente, dessa forma, sobraria mais. Não estou a dizer com isto que o VAR dá prejuízo, não estou a dizer isso, mas se calhar não dá aquilo que devia dar, porque nós tendo pessoas a trabalhar diariamente para que o VAR esteja aberto, se calhar no final do mês a receita líquida do VAR não é assim tão importante como poderia ser. Não é? E estou aqui a dizer isto porque já tivemos um período em que o VAR era única e exclusivamente explorado e dinamizado por dirigentes, e recordo-me do nome, do Martinho Silva, em que pronto, as receitas eram substanciais e de grande relevo para a ajuda do clube, e pronto, não estou a dizer que não haja algum retorno, mas penso que é relativo. É um pequeno retorno daquilo que é feito. Pronto, prestamos um bom serviço aos pais, às pessoas que nos visitam, mas pronto, temos que ter consciência que durante a semana
são pouco, o bar é pouco dinamizado, porque vão poucas pessoas ao bar, na maior parte dos dias, e, pronto, e as pessoas que estão a trabalhar no bar têm que perceber que é esse o valor que tem. Qual é a relação que tem com a Rita Gomes? É evidente que há alguma crispação, alguma divergência. Ela já manifestou vontade de sair. O João Conselho, na Assembleia Geral, disse que não gostava que ela saísse. Tem tentado falar com ela para evitar que ela saia? Ou a situação entre os dois não permite que ela aconteça? Não, eu nunca. Olha uma coisa, a Rita e todos os outros 14 elementos que estão comigo na direção, fui eu que os convidei para fazer parte da lista. Portanto, eu não tenho nada contra a Ana Rita. Portanto, a Ana Rita foi, digamos que, a pessoa definida para liderar o futebol juvenil. Nós também sabemos que a Ana Rita não jogou futebol, não, é uma situação nova para ela, mas pronto, ela tem-se rodeado de pessoas que são do futebol e isso de alguma forma contorna a situação. Penso que a dinâmica em termos dos coordenadores e de treinadores durante esta época funcionaram bem. Apesar da sua saída, dos dois coordenadores? Pois, mas a saída dos dois coordenadores deve-se fundamentalmente às questões financeiras do clube. Não é? Portanto, e isso nós só temos uma coisa a fazer: é reequacionarmos, readaptarmos e fazermos isto de forma que quem esteja lá, no futebol juvenil ou no futebol sénior, se sinta satisfeito, tranquilo e motivado. Agora, não podemos. Quem falhou? No futebol juvenil, o que falhou, basicamente, é esta diferença de receita e relativamente à despesa que temos. Portanto, E o facto do Sandro Jorge e o João, agora ajude-me, falha-me o apelido, o João Sousa. João Sousa, obrigado. O João Sousa e o Sandro Jorge, penso que, salvo erro, nós estamos conhecendo que em março já havia vontade deles de saírem. Ou seja, mês de março, a época acaba em maio, junho. Não é cedo mais para eles tomarem a decisão de sair? Pois, mas isso nós não conseguimos marcar a agenda das outras pessoas. Né? Portanto, as pessoas são livres de tomar as decisões que quiserem. Portanto, até houve uma altura que o João queria abandonar e não chegar ao final da época. E nós dissemos que gostaríamos que ele fizesse o trabalho até ao fim. Porque não íamos meter alguém de repente, porque nós também temos que ser pragmáticos nestas situações. O João Sousa e o Sandro Jorge entraram no clube no ano passado em finais de junho, depois do dia 20 de junho, salvo erro. E as coisas não se deixaram de fazer pelo facto de eles entrarem nessa altura. Dir-me-ão assim, então, mas não seria mais fácil se, entretanto, tivessem contratado ou se ele tivessem avançado já com para a próxima época. Só que isto é assim, como é do vosso conhecimento, nós temos tido aqui fogueiras a arder permanentemente. Portanto, e quando se tem fogueiras a arder permanentemente à nossa volta, às vezes nem sempre é fácil de decidir logo para que se tomem as decisões acertadas e corretas para o momento. Agora, naturalmente que há ideias sobre o que fazer e irão ser tomadas essas decisões e o clube, como é óbvio, irá ter, se calhar não vai conseguir ter dois coordenadores, mas ou até talvez possa ter. Eu pareceu-me na Assembleia Geral que o Presidente, António Sintra, pareceu-me que considerou exagerado ter dois coordenadores para o futebol. Não é exagerado. É exagerado para a nossa carteira. E aí nós gostaríamos muito de ter os melhores em tudo. Mas se não tivermos condições financeiras para os ter, temos que... É como, por exemplo, taxas de formação a 10 euros. Vocês sabem qual é o valor que as outras escolas de formação em Pombal praticam. Isto foi muito giro.
e muito interessante em termos de campanha eleitoral, mas depois isto, em termos práticos, só resulta se tivesse aqui sido alavancado apoios financeiros que tapassem a diferença que existe entre uma coisa e outra. Não existindo isso, temos de ser realistas. Se calhar, no futuro, teremos que aumentar um pouquinho as taxas de formação. Se calhar, com isso, não iremos ter tantos atletas como tivemos, mas também não iremos ter tantas equipas técnicas. E vamos aqui aproximar a despesa da receita e, se calhar, vamos tornar as coisas mais viáveis e possíveis de correrem tranquilamente. Passando para o grupo das sopas, que organizou o Festival de Sopas, que foi realmente um grande sucesso, com também uma receita muito agradável, parece-me, o valor que eles angariaram, entre 6 a 7 mil euros, que depois, obviamente, entregaram aos treinadores da formação e também ao plantel sénior. Fragilizou o presidente ter ficado à margem, ou seja, o clube, não ter o clube a organizar, fragiliza a direção, a instituição? Bem, isto é assim. O facto de haver um grupo de sócios que se disponibiliza para fazer uma atividade, eu acho que não há problema nenhum, acho que devemos. E digo isto porquê? Porque às vezes omite-se algumas situações. Toda a gente omite que houve diretores na sede do clube, no restaurante, a fazer sopas para ir para aquele espaço. Toda a gente omite que na montagem das coisas no pavilhão das atividades económicas, diversos dirigentes apoiaram e colaboraram na execução dessas tarefas. Toda a gente omite que os diversos diretores estiveram presentes e contribuíram com a sua presença, com o seu dinheiro ou para pagar os respectivos bilhetes de ingresso. E isso, se calhar, aí é que está mal. Porque não se pode omitir isso. Porque se calhar deu-se a sensação para fora que a direção estava à margem, mas a direção colaborou naquilo que lhe foi possível ou pedido ou solicitado. Agora, não podemos é querer também passar para fora que estava completamente à margem que não esteve. Portanto, porque... Mas concorda que foi a sensação que deu? Sim, concordo, até porque se vocês são jornalistas e se vocês forem à procura de uma foto do Presidente ou de alguns elementos da direção nas sopas, no jantar de Natal, não existe. Eu interrogo-os sobre esta questão. Isso é normal. É assim, eu estive lá no dia das sopas e, por acaso, eu confesso que não me recordo de ter visto. Mas você estava lá, que eu sei, mas eu não me recordo de ter visto. Mas eu estive lá. Sim. Estive lá desde o início até Foi... a hora do jogo dos Séniores. Eu até ter colaborado do outro lado, da atividade do clube. Agora, isto acho que não podemos setoriar ou marginalizar. Mas não é negativo para o clube, não ser o clube a organizar, tem que ser um grupo de sócios a fazer. Ou seja, porque o Sporting Pombal faz poucos eventos ao longo do ano. É uma contradição. Sim, mas agora vamos fazer outra pergunta ao contrário. É assim, então, e eventos destes, quantos é que o Mania se faz? E eventos destes, quantos é que o Caldas faz? E eventos destes, quantos é que o Peniche faz? Mas, ok, nós propusemos a fazer um evento de sopas, e acho muito bem, e que deu resultado. Mas houve não vou nomear nomes, mas houve pessoas dos órgãos sociais que contribuíram com patrocínios para o evento. Então, isso não é o clube? Ou é só o grupo? Eu não estou nada. Mais, até porque o grupo de sócios que organizou são pessoas que participam regularmente em diversas atividades do clube, quer em Flandres, quer junto à equipa séria. Não há nada. Eu não vejo o que fragiliza. Agora, se calhar, se me disserem assim,
Com que intuito é que foi feito isso daquela forma? Se calhar temos que refletir todos sobre isso. Porque, se calhar também temos todos de refletir porque é que surgem algumas notícias na comunicação social e nas redes sociais. Temos que ter um conjunto de reflexões sobre aquilo que acontece regularmente para vermos o que efetivamente se passa no clube. Porque eu não acredito que haja alguém que não queira fazer o melhor pelo Sporting Lombal. Agora, eu acho que para fazermos todos o melhor pelo Sporting Lombal temos que começar por nos respeitarmos todos uns aos outros. Mas, por exemplo, o Presidente agora está a falar de comunicação social. Nós temos feito o nosso trabalho. Ontem fizemos a reportagem. Hoje estamos aqui a falar consigo, como é normal e é assim que tem que ser. Mas também não acha que, por exemplo, o António Cintra não devia ser mais acessível, por exemplo, à comunicação, a falar mais, não digo com os sócios, mas também com a comunicação social? Muitas vezes não está disponível para falar connosco. Agora, até a última vez que falámos, não foi muito agradável comigo. É verdade. E porquê? Porque nós, se nos lembrarmos de algumas coisas que aconteceram desde o início desta época, às vezes leva a que a gente olhe cada um tem que fazer o seu trabalho, mas também olha que nós tenhamos que nos defender de alguma forma. E porquê? Porquê? Porque desde o início desta época, fala-se aí no áudio que existe em alguém que tem sobre os possíveis comentários que o Presidente fez. Eu nunca ouvi esse áudio. Mas, e duvido que esse áudio exista. Mas, se existir, e mesmo que o Presidente tivesse dito alguma coisa, não tivesse sido a mais correta, por isso, mata-se o homem. Imaginem, vamos falar de outro assunto. Vamos falar da comunicação social. Vamos falar do assunto pós-Taza. Que supostamente também foi dito que o António Cintra estava num estabelecimento comercial em Pombal, numa segunda-feira, a dizer isto e aquilo dos seus dirigentes e daquilo. O Cid Ramos alertou alguém da direção, esse alguém da direção alertou a mim, elementos dos órgãos sociais foram questionar o proprietário do estabelecimento, chegou-se à conclusão que o António Cintra naquele dia nem tinha estado em Pombal e já há 3 ou 4 dias não ia ao estabelecimento comercial. O responsável confirmou isso. Pronto, então, digo uma coisa, isto é o quê? Depois nós temos que, se isto circula na comunicação social, nós depois temos que ter assim uma disponibilidade tal, porque nós, é assim, eu recordo-me ter feito uma pergunta ao Cid Ramos naquela altura para dizer quem tinha sido a fonte. E o Cid Ramos disse que era uma fonte que não podia divulgar. Sim, foi credível. Sim, que não podia. Então, se aquilo não aconteceu e sai de uma fonte, é uma fonte falsa. Então nós temos que denunciar a fonte falsa. Porque aquilo não aconteceu. Aí podemos ter errado, mas acertámos outras coisas. Certo, mas nessa... Na altura tem pedido desculpa. Pronto. Então, isto é a velha máxima. Em tudo o que fazemos, quem não sente é uma boa gente. Evidente, e não estou contra si nesse aspecto, porque realmente é um facto, você está a falar uma coisa que aconteceu e nós erramos e eu, na altura, após conversa consigo, telefónica, pedi desculpa pela situação. Em relação também a uma situação que também gostava de lhe perguntar, em relação ao jogo do Tondela para a Taça. O clube não protestou a multa por parte da Federação. A que é que se deveu não o facto de não ter protestado? Após análise de pessoas com habilitação para tal e sobre a jurisprudência que é habitual neste tipo de sanções, e até porque a proposta que nos surgiu para fazer contestação surgiu no último dia, a poucas horas do fecho da possibilidade de envio, em análise, digamos que a análise foi possível fazer e num contexto até de grupos do WhatsApp do clube,
tomou-se a decisão de não contestar porque achou-se que era a melhor solução. Ele também Porque nada garantia que se protestássemos, também é verdade que fazer o protesto não teria custo nenhum para o clube. Mas há coisas que têm de ser decididas em tempo útil e aquele apareceu numa situação já um bocado complicada em termos dessa possibilidade do tempo útil para analisar. O Dr. Tito uma vez disse que esta era a direção pior que iria de liderar. Mantém essa opinião? Não vou dizer uma coisa. Eu disse essa situação aonde? A quem? No final da tomada de posse. Não, isso são. Não é uma coisa. Então, se eu estou numa. Eu posso ter dito algo diferente, que não exatamente isso, relativamente a esta situação. Se nós olharmos para a estrutura da nossa lista e se olharmos para os ex-praticantes de futebol, nós verificamos que há poucos. Ou pessoas que tenham sido atletas do Sporting Bombal, até porque temos que nós já por esquias estivemos numa ação de formação do IPDJ e eles ficaram surpreendidos com o nosso índice de paridade, com o número de senhoras na lista. Portanto, um terço da lista era constituída por senhoras. Mas, portanto, pessoas que se dedicam e que dão o melhor que podem e sabem, mas quer elas, quer outros elementos, não têm, portanto, uma vivência em termos futebolísticos, se calhar como tem um elemento da nossa direção, o que não é muito participativo, até por uma questão de doença, que, portanto, o caso do Filipe Grilo, que foi um atleta de longa data e de relevo do Sporting Global nos campeonatos nacionais. Se calhar eu tive diversos anos como treinador e depois como dirigente. Se nós olharmos para outros, alguns até são virgens no percurso. Estão nisto pela primeira vez. E se calhar eu fui mal interpretado. O que eu quis dizer foi exatamente isto, que não tínhamos na constituição da nossa lista muita gente envolvida no percurso desportivo e futebolístico ao longo dos anos. Mas isto não é dizer mal, isto é a constatação de um facto, não estou isso, até porque, mesmo assim, se calhar foi a lista eleita com maior diferença de número de votos, se calhar de sempre que houve duas listas. Portanto, isto às vezes quando nós queremos, por alguma forma, fazer uma crítica, há sempre por onde a puxar o fio da meada, digamos assim. E eu penso que não é por aí que devemos ir. Não? Portanto, nós penso que temos pessoas dedicadas, interessadas e que fazem o seu melhor, mas também é uma realidade que não tem um percurso futebolístico relevante, mas isso não quer dizer que bem pelo contrário, que não sirvam os interesses do clube. Vamos terminar esta entrevista, que já vai longa, estamos quase com 1 hora de entrevista. Ao que julgo saber, na sua direção, penso que já saiu o Nuno Mota, também a Cátia Silva, apesar de sair também, obviamente, a Ana Rita Gomes, António Pinto. Isso não o preocupa? Estas saídas, algumas penso já confirmadas, outras ainda por confirmar, mas acho que são várias possibilidades. Isso não o preocupa numa direção dada por si? A mim preocupa sempre, primeiro, pelo conhecimento que tenho, nenhuma dessas pessoas ainda se foi embora. Portanto, relativamente à Rita Gomes, pelo que tenho conhecimento, acho que até tenho vontade de rever essa situação. Portanto, eu não tenho nada contra. Agora, é assim, também eu não tenho nada contra quem se acha indisponível por algum motivo, assim como não tenho nada
contra quem quer reverter uma possível decisão que tenha tomado. E porquê? Porque é assim, eu não estou aqui, embora às vezes o digam, eu não quero ser dono do clube de maneira nenhuma. A direção é constituída por mim como presidente, Ana Rita, vice-presidente para a área de formação, Daniel Francisco, vice-presidente para a área do marketing, Miguel Oliveira, vice-presidente para a área, Ana Gaspar, vice-presidente para a área financeira, a Raquel Gaspar, secretária, a Cátia Silva, secretária, e depois os vogais Zé Longo, Brícia, Felipe Grilo, José Gomes, Renato Santos, Nuno Mota. No elemento seu até o momento. E que eu tenha conhecimento, nenhum elemento saiu até agora. E quando me é apontada a responsabilidade relativamente àquilo que o clube consegue fazer ou não consegue fazer, tem que perceber todos também que a responsabilidade também é de todos. Quando se fala, temos que ir agregar apoios. Não é só o António Sintra e a Ana Gaspar e mais não sei o quê. Somos todos. Quando se diz, isto não está a correr muito bem, não é decisão, porque eu não consigo tomar decisões unilaterais, porque todos os outros podem, de alguma forma, contestar aquilo que eu possa fazer. Não é? Mas acho que nós somos todos adultos, sabemos, queremos o melhor para o Sr. Normal, e eu costumo dizer isto, relativamente àquelas pessoas que possam ou não querer deixar de ter condições para continuar. Eu estou no Sporting de Pombal como dirigente neste último percurso desde 2016. Desde 2016 até o final desta época, portanto, houve dirigentes por isto ou por aquilo, por impossibilidade profissional, por indisponibilidade familiar, deixaram de comparecer. Mas antes desta direção, nunca, mesmo nunca, chegou qualquer carta de demissão ao clube. E porquê? Porque eu entendo, e penso que é isso que nós, quando nos candidatamos a uma lista, seja em que função for, estamos a candidatar por um mandato. E o mandato, se é 2 anos, é 2 anos que nós devemos ter de empenho e coragem para... e durante esse período vamos estar sempre todos de acordo? Claro que não. Mas como é que se explica que ao fim de um ano, e após uma vitória, e há pouco o André falou disso, por números que não são muito comuns quando há 2 listas, como é que se explica que ao fim do ano haja tantas diferenças entre membros da direção e elas são públicas? Mas porquê é que essas diferenças surgem sempre com, às vezes, alguma indicação em relação ao presidente, disto ou daquilo, que isso também é normal. Será que as críticas são assim, são injustas? Eu penso que sim, porque eu não digo sempre a todos, isto é assim, eu não sou dono do clube, eu sou um dirigente do clube que constitui uma lista e órgãos sociais, e que felizmente esses órgãos sociais estão empenhadíssimos em que as coisas funcionem bem porque participam ativamente nas atividades do clube, participam ativamente na resolução dos problemas do clube, e há bocadinho falámos na questão do apoio que o João Coelho nos deu, e falámos da questão do apoio que o Dr. João Conselho também deu nas sopas e nas visitas ao balneário para assumir, portanto, ou seja, e tranquilizar todas as pessoas que vamos cumprir com aquilo que nos comprometemos. Porquê? Porque as pessoas sabem o que é que tem sido feito para caminharmos no sentido de resolver os problemas. Eu não vejo motivo nenhum para que haja as demissões que se fala, porque... Sente que tem condições para continuar na presidência? Como? Sente que tem condições para continuar como presidente do Normal?
Não, mas eu volto a dizer aquilo que disse. Eu tenho, as condições que eu tenho é pelo mandato que eu tenho para exercer. Portanto, porque as coisas, as situações dos clubes resolvem-se nas instâncias próprias. As eleições é no momento das eleições, a questão das contas do clube é nas Assembleias Gerais das Contas, e no resto é a atividade regular do clube em que nós todos temos que participar, quer nas reuniões, quer nas atividades, quer em tudo. E isso não me leva, porque só porque alguém, ou um ou outro, diverge de uma forma mais determinada, da forma. Mas vamos cá ver uma coisa. Aquilo que eu coloquei há bocado, quando eu comecei, nós explanei aqui a questão dos orçamentos do futebol sénior. Diga-me o Cida Ramos. Qualquer dos treinadores que passou pelo Sporting Global, Marco Ferreira, Paulo Neves, Fernando Mateus, Ricardo Pateiro, se em vez de terem orçamentos 3.700 euros, tivessem orçamentos 5.800, não teriam feito melhor? Isso significa que estás a valorizar o trabalho feito lá? Não. Só estou a dizer que os outros não tiveram as mesmas condições. Porque às vezes há treinadores que têm as condições todas e também não conseguem materializá-las. Neste caso, temos um orçamento para um objetivo e conseguiu-se esse objetivo. Qual será o orçamento para o Campeonato de Portugal? O Campeonato de Portugal, o orçamento será o orçamento que a direção vai ter que aprovar e não se pode fugir muito do orçamento aprovado. Ou seja, corre-se o risco de repetir-se o mesmo deste ano, ou seja, passarmos... Não podemos passar a mesma situação mais, até por uma coisa. Nós tivemos um primeiro ano, o ano 2022-23, em que as coisas já não correram muito bem. Porquê? Porque chegámos a regularizar os últimos vencimentos os últimos subsídios em setembro. Este ano a situação não é tão grave como a pintam, porque não é 5 meses. Isso que seja claro. Mas os apoios que o clube recebia caíram, são menos? São menos. E são menos. E passaram a ser menos há alguns meses a esta parte. Além da autarquia, se puder dizer, como é óbvio, baixou a autarquia, a autarquia nós temos o apoio à prática desportiva, como todos os outros clubes. Né? Portanto, e depois temos os patrocinadores regulares. Quais são? Pessoas, sócias, amigas que nos dão a título gratuito, a troco nocivo, um apoio. O Intermarché, Não, mas nós temos um Inter... mas isso, nós temos isso, continuamos a ter todos esses apoios. Mas são mais baixos? Agora, só que não são. Portanto, nós temos a PMU com um apoio regular de 1.127 euros por mês, atendendo ao protocolo que fizemos, tanto para a assistência da exploração da publicidade. Temos a Câmara Municipal de Pombal, que é o apoio à prática desportiva, em que deduz o valor das inscrições, temos que pagar à Associação de Futebolaria e neste momento nós temos à volta de 1.200 euros mês. Portanto, temos a Alves Bandeira, que são os bombas, que é se calhar um dos nossos melhores patrocinadores. Porquê? Porque são comissões sobre as vendas num espaço que nós temos concessionado ao Alves Bandeira. Temos o Luís da Mota, que é um patrocinador regular ao longo dos anos, a Delta, que também, portanto, com duas trens durante o ano, que muito importantes, o Intermarché. O ano passado tivemos a Marfil Arcada e depois tivemos diversas pessoas a nível individual que nos apoiaram. Tivemos os apoios da Praça de Portugal, como também tivemos esta época. Temos as cotas dos associados
E este ano tivemos também todos os patrocinadores das equipas de formação, de pessoas que até já foram diretores, que continuam a ajudar o clube, e isto é este bolo que serve para ir. Agora, nem tudo é feito e é proporcionado regularmente, mês após mês. Às vezes há ali um período, 2 ou 3. Quando eu acho muito a piada, quando ouço alguém dizer, então, se o clube recebe dinheiro todos os meses, para onde é que vai o dinheiro? Mas o dinheiro que entra no clube, não há ninguém, o dinheiro vivo que entra no clube é dos VAs de fulano, do VAR do municipal. Normalmente são coisas que, de fulanos, de 15 em 15 dias são feitas contas e entrega o dinheiro à funcionária para depositar. No municipal é feito na segunda ou na terça-feira da semana seguinte. Portanto, tudo o resto são transferências de pais que pagam taxas de formação, de patrocinadores que pagam os seus compromissos que assumem connosco, e as saídas. Tudo é anotado desde o primeiro ao último item. Portanto, não há aqui o dinheiro que entra, sai e é distribuído depois para os diversos setores. Agora, também se fala aqui em autonomias, mas nós também há aqui uma coisa que é fundamental. Nós podemos ter alguma autonomia, mas temos que ter fundamentalmente uma coisa: cumprimento dos estatutos dos clubes. Mas os estatutos do clube não servem. Se não servem, temos que os mudar. Quando fala em autonomia, quer traduzir, quando fala em autonomia, quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos ter alguma autonomia nos diversos departamentos. Por exemplo, nós temos o departamento de treino, que é quase autónomo. E como é que acontece os seus apoios? Eles arranjam patrocínios, esses patrocínios nós passamos um recibo, em consequência disso eles transferem, as empresas que patrocinam o treino transferem o dinheiro para a conta do clube, é feita uma conta corrente e vão sendo pagas as inscrições, os equipamentos que eles mandam fazer com essas verbas e no final das épocas bate sempre tudo certo. Relativamente à formação e ao futebol sénior, quando é organizado o pagamento de um setor, é em simultâneo do outro. Quem passa um bocadinho à margem disto são as pessoas que trabalham na rouparia ou as fisioterapeutas. Portanto, são atividades que nós temos que ter, infelizmente para nós, agora também há algum atraso com elas, com as fisioterapeutas, mas que nós, todos os anos, temos conseguido regularizar, e este ano também não vai deixar de ser feito isso. Portanto, as autonomias são relativas, quer dizer, nós podemos dizer assim, para o futebol juvenil nós atribuímos 1.750 euros. É normal que quem faz as contratações não ultrapasse esse valor. Agora é assim, é só uma pessoa a fazer isso? Às vezes não é, mas temos todos que conversar, é como nos séniores. Agora tem sentido nós, quer no futebol juvenil, quer no futebol sénior, não haver, não ser o clube a controlar o que se promete a este ou àquele atleta ou a este ou àquele treinador. Não tem que ser o clube a ter noção real e concreta dos compromissos que são assumidos. E se calhar houve aqui algum período em que isso ficou assim um bocadinho descurado, mas no futuro não pode voltar a acontecer. Consegue prometer que os juízes em atraso a treinadores como o futebol sénior serão resolvidos? Eu já não é prometer, eu já disse diversas vezes aos jogadores, no local próprio, no balneário, na rua, quando me confrontaram com essa situação, os compromissos que nós temos com os jogadores e treinadores e fisioterapeutas e fornecedores são para ser cumpridos, todos. Agora é assim, isso pode condicionar o nosso orçamento. Nós podemos dizer assim, não podemos ter um orçamento de determinado valor, temos que ter um pouco menos, porque temos que ficar aqui reservado uma verba para fazer face aos compromissos com fornecedores e relativamente aos atletas.
Nós temos que, durante este período agora que vai aqui entrar nas próximas semanas, tentar resolver a maior parte das coisas e de forma rápida. O clube terá que estar ao trabalho, talvez, a meados de julho, para começar a jogar em agosto. Sim, mas nós não temos que... nós temos que trabalhar, podemos trabalhar em simultâneo nas duas frentes, não é? Na regulação do que está para trás e na regulação do que vamos assumir a seguir. É porque não é muito hábito haver verbas... Não poderá condicionar a negociação com o atleta esta situação? Pode condicionar. Pode. Mas aí nós temos que tentar resolver. Isso é, agora, com a consciência de que não podemos ir além daquilo que podemos. O seu grande desafio, mesmo para terminar, o seu grande desafio para o próximo ano, no segundo ano de mandato, segundo ano do seu mandato, aliás, será voltar a tornar o clube, vou usar a palavra credível, porque face aos constantes atrasos que têm havido, eu acho que reduzir um pouco o Sporting Pombal. Ora, aí está. Eu quando entrei em 1916, em 2016, assim é que é, portanto, a máxima que todos nós na direção defendíamos na altura, e eu era vice-presidente para o futebol sénior, era para fazer contratos que fossem possíveis de cumprir. E durante vários anos, nós conseguimos, durante, se calhar, 7 anos, nós conseguimos fazer isso. Nos últimos 2 anos, tornou-se mais difícil. E de investimento maior na equipa sénior? Investimento maior na equipa sénior, sem dúvida. Também uma ambição maior no resultado dessa mesma equipa sénior. Não é? Agora, nós temos que criar aqui um equilíbrio entre aquilo que nós conseguimos angriar e aquilo que temos que gastar. Não podemos estar sempre a gastar acima daquilo que recebemos. Isso não dá. Não é possível continuar nessa. E não podemos também ir prometer acima do que podemos que a ambição ou que a perspectiva de que alguém nos vai ajudar. Não. Nós temos que primeiro angriar para depois poder gastar. Mesmo para terminar, uma das coisas que foi, talvez, um dos momentos mais altos desta temporada esportiva foi o acompanhamento dos adeptos. E eu falo mais de equipa sénior porque foi onde acompanhei mais. Sem dúvida, já há muito tempo, há muitas não lembrava de um acompanhamento tão forte e tão massivo ao Sporting Pombal, tudo fora de portas, com dezenas e dezenas de pessoas a acompanhar o clube, também com convívios no final dos jogos. É isso também que, partindo para o Sporting Pombal cada vez mais próximo das pessoas, cada vez mais próximo da cidade, que é algo que parece continua talvez a existir alguma distância entre o clube e a cidade, porque afinal, para o clube centenário e o clube também no concelho, o principal clube do concelho. Sim, mas nós acho que isso tem sido algo que se tem verificado nos últimos anos, de formas diversas. Nós tivemos a organização das atividades dos centenários com grande participação. Nós tivemos a organização de um evento onde relembrámos os elementos do cinquentenário da primeira subida de divisão e, portanto, nós temos estado sempre presentes no intuito de trazer ao presente todos aqueles que no passado nos ajudaram, mesmo quando alguns, até por inerência da vida, não é? Já não estão connosco, nós não nos temos esquecido disso e também, enquanto presidente, eu acho que um clube sem passado não é clube. E mais, mesmo tudo aquilo que nós temos ouvido nas últimas semanas ou meses. Eu vou no terceiro mandato no Sporting Pombal. Joguei no Sporting Pombal futebol. Fui treinador 6 anos nas camadas jovens, 5 anos nos séniores. Na altura, os salários nos séniores não eram os pequenos subsídios que hoje se praticam. Se calhar havia, falando em contos, havia ali salários médios entre os 150 contos e os 250 contos. Todos os anos havia 2, 3 meses de ordenado de atraso no final.
E nós, enquanto técnicos e nós, enquanto dirigentes, sempre fomos dando a cara, conversando, tentando criar pontes e levar as coisas no bom caminho. E neste momento, em relação ao que passamos no clube, eu também já vou entrar no 11º ano enquanto dirigente, 6 como presidente e 5 como dirigente. Pondera recandidatar-se? Neste momento só pondero criar as melhores condições possíveis para os atletas, treinadores e acabar esta época com a maior dignidade possível em termos da execução que nós nos propusemos. Agora o resto é feito daqui a um ano. Porquê? Porque podem ter consciência de uma coisa. Eu só vou querer sempre o melhor para o Sporting Global. E se no futuro aparecerem dirigentes que disponibilizem o tempo, nada mais do que isso, o tempo que eu já disponibilizei durante estes anos para o Sporting Global, eu vou ficar orgulhoso disso. Porquê? Porque ninguém garante que se faça as coisas bem, ou por isto ou por aquilo. Agora, a venda entrega há sempre a maior probabilidade das coisas acontecerem e funcionarem bem. Sei que isto não é fácil, sei que nem sempre nos damos bem, nos damos todos bem, mas se nós todos tivermos capacidade de respeitar as diferenças e de dialogarmos, se calhar tudo é possível de resolver e de caminhar em frente, e por isso, assim, à semelhança daquilo que os presidentes dos outros órgãos do clube, no caso o Dr. João Cancelo e o Dr. João Coelho, têm feito, se todos continuarmos a fazer isto, vai ser fácil e vamos tornar o melhor. Porquê? Porque estas diferenças que existem no sentido de dificuldade da angariação de fundos não é de agora. Toda a gente conhece, os pombalenses sabem, acompanharam a história do clube nos últimos anos, e já falo em décadas. E com persistência, com tolerância, com determinação, tudo se resolve. Agora, com provocação, com insulto, tudo se torna mais difícil e claro que há mais afastamento das pessoas umas das outras e depois o diálogo também se torna mais difícil e depois tudo é mais difícil em consequência disso. Portanto, mais uma vez, e é por isso que eu vim aqui, os atletas, os treinadores, as pessoas que trabalham para o clube, podem ter a garantia que todas as pessoas que estão no Sporting Global, enquanto dirigentes, vão tudo fazer para que tudo seja tratado e regularizado e para que tudo sereno. Porque depois de tudo regularizado e tudo tratado, os acontecimentos que aconteceram, que ocorreram, digamos assim, só vão estar nas nossas mentes como mágoa, porque as pessoas ficam com aquilo que têm direito e a gente sabe que é chato e não estamos aqui a tentar a desculpar-nos do nosso erro, que é mesmo assim, mas com tolerância e compreensão e abordagens corretas, tudo se resolve. Muito bem. Foi a entrevista com o Presidente António Sintra, Presidente do Sporting Pombal, e estamos amanhã para mais um Flash Desportivo. Continuação do Boa. Onda Certa. Aqui o desporto tem o papel principal.